Amém? Ele hoje, o Tito, além de ser apresentador do programa Na Mira da Verdade, também é o diretor para a gravadora Novo Tempo. Então você que quer cantar, vir gravar alguma coisa depois, procure depois de pôr do sol. Meu amigo, seja muito bem-vindo e que o nosso Deus te use de uma maneira maravilhosa, especial. E como eu tenho um jargão aqui na Associação Marense chamado Top das Galáxias, sabe? Que ele te use top das galáxias mente e venha nos trazer a mensagem que vem nos trazer esperança para o glória do nosso Deus. Muito obrigado, pastor. Sempre muito bom a gente estar na nossa igreja. Eu costumo dizer que a gente lá na televisão fala para milhões de pessoas, com certeza, mas nada melhor do que a gente estar aqui, ó, tete a tete, olhando para cada um de vocês e saber que nós pertencemos à mesma família. Onde quer que a gente vá, no Brasil aí, a gente se sente abraçado, a gente se sente querido e fazemos parte de uma grande família. E isso é muito bom, né? Nós temos essa liberdade religiosa no sábado de poder vir à igreja, de compartilhar amizade, de compartilhar amor, esperança junto com os nossos irmãos. E é gostoso demais, sábado de manhã, vir à igreja e encontrar os nossos queridos. E acima de tudo, estar na presença do nosso Deus, prestando um culto de louvor, adoração, rendendo graças por tudo que Ele faz e tem feito por cada um de nós, não é? Sempre é muito bom a gente estar na igreja. Não sei se a sonoplastia conseguiu colocar o vídeo aí ou não, deu certo? Então tá bom, vocês sabem, lá na Novo Tempo, a gente tem feito um trabalho grandioso de levar esperança através da comunicação, seja através da rádio, seja através da TV, seja através das músicas que a gravadora Novo Tempo produz, para que possa preencher todo o conteúdo que é falado, apresentado na igreja, e a gente tem levado essa esperança para quantas e quantas pessoas. Aqui nós temos um canal aberto, quantos assistem ao Novo Tempo aqui? Está pegando bem o sinal digital aqui, todo mundo assistindo, isso é muito bom, né? Como é bom ter a Novo Tempo, né? Quantas e quantas cidades que gostariam de ter um canal aberto e não tem. E São Luís tem esse privilégio de ter um canal aberto aqui já há um bom tempo. Eu fui por muito tempo também diretor de expansão da Novo Tempo, então conversei muito com os donos aqui da emissora de São Luís, o seu Najib e a turma toda, e eles têm também um carinho muito grande pela Novo Tempo. Sempre quiseram, fazem questão de transmitir o carinho deles por esse canal que tem trazido tanta boa notícia, tanta esperança para as pessoas, né? E quantas pessoas estão conhecendo a verdade através dos meios de comunicação. Eu queria saber se tem alguém aqui que conheceu a Igreja Adventista através da TV Novo Tempo. Tem alguém? Olha quanta gente que veio para a igreja porque conheceu através da Novo Tempo, né? Que bom, que gostoso, né? Nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus aberta de uma maneira tão profunda nos meios de comunicação, na televisão. E quantas pessoas têm essa oportunidade de conhecer essa verdade? A gente lá no programa Na Mira da Verdade, a gente tira muitas dúvidas de muitas pessoas, e são dúvidas que talvez as pessoas não pudessem ter a chance de conhecer de uma outra forma. Como é difícil quando a gente vai fazer um evangelismo de 2 a 2, sei lá, os Calebs e tudo mais, mas como é difícil às vezes você chegar em lugares, sei lá, nos grandes arranha-céus, nos prédios aí, você ter a oportunidade de falar com as pessoas, é difícil, não é? Agora, a TV, o rádio, não tem barreiras, pode chegar em qualquer lugar, pode chegar nas grandes mansões, pode chegar nas casinhas mais humildes, pode chegar em lugares tão longínquos que talvez não conseguiríamos chegar até lá para levar o evangelho, mas os meios de comunicação faz isso. E a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga chegar em todos os lares do nosso Brasil. Não é fácil fazer televisão, principalmente a Igreja Adventista que faz televisão sem qualquer rendimento, sem comerciais, sem ter qualquer forma de ter um rendimento. Não, o objetivo é levar o evangelho, é a união da igreja para que o evangelismo seja pregado. A gente não precisa de vender espaço comercial para pregar o evangelho. Nós precisamos nos unir, sim, e
e contribuir para que o evangelho seja pregado. Assim como nós somos beneficiados com isso, quantas e quantas pessoas precisam ser beneficiadas, não é? E vocês sabem quantos testemunhos nós temos lá do trabalho que está sendo feito. Eu queria ver se a gente conseguiria passar um deles, para a gente poder ver um pouquinho dessas histórias tão bonitas de transformação de vida. Será que deu certo? A gente consegue? Então vamos assistir. Para mim, me prostituir era bom, não era difícil, porque eu era bem tratada, né? Eu era elogiada, eu era, de certa forma, acariciada, presenteada. Então, era isso que eu escolhi para mim fazer. Aí foi que eu conheci o motel Sexado. E aí, quando ele foi me levar até perto da minha casa, ele me deu $100. Aí foi que eu parei, pensei e disse assim para mim mesma: não, eu acho que eu quero isso para mim. Eu tinha dinheiro para tudo e eu não precisava me esforçar para nada nisso. E sim, só sair, ser acompanhante. E aí, então, virou e mexeu, eu conheci o pai do meu filho, né? Quando ele se alterava, ele me agredia. Então, aquilo não era vida para mim. Tudo que eu mais quis na minha vida, um filho, uma família. E por que veio assim? Sabe? Tipo, num relacionamento de transtorno. Quando ele se invarietava, ele me agredia. Não era bom aquilo para mim. Eu dizia para ele que eu não queria mais ele, eu saía de casa, eu acabava me relacionando com outros homens. E virou e mexeu e eles se separamos. Cada vez que acontecia alguma coisa de errado na minha vida, eu sempre pegava uma faca e tentava me matar. Sempre. A minha vida foi assim. Eu sempre queria me matar, porque por que eu ia viver? Viver pra quê? Naquele tempo eu já sentia assim que aquele mundo não era pra mim. Tanto que eu nunca deixei de escutar a Rádio Novo Tempo. Sempre quando eu queria assim, me confortar ou me sentir mais alegre ou qualquer coisa, eu botava os louvores, eu louvava Deus. Sempre eu tentava, sabe? Queria estar perto de Deus, mas eu achava que Deus não me queria mais. Eu achava que eu já não era mais filha de Deus, pelo que eu já havia feito na minha vida, das minhas escolhas. Então, alguma coisa dizia dentro de mim assim, que eu tinha que mudar. Eu procurei ajuda. Sempre virava e mexia, eu ouvia a rádio, eu ouvia, né? Assistia a TV também, de vez em quando a TV Novo Tempo, né? Então, para mim, isso era uma coisa que era Deus falando comigo. Eu havia de sim aceitar que Deus iria me perdoar. E Deus dizia: volta, volta. A Novo Tempo em si, em geral, tanto TV como rádio, é um alimento espiritual para mim. Para mim, a TV, a Rádio Novo Tempo, é esplêndido, me dá forças, me faz seguir. A TV Novo Tempo, tanto a Rádio Novo Tempo, nos ensina a enfrentar dificuldades e estar ao lado de Deus e abraçado com Deus. Eu escolhi viver ao lado de Deus e hoje eu sou uma mulher feliz. Eu deixei tudo do meu passado, tudo que eu vivi do meu passado para trás e escolhi sim estar ao lado de Deus, escolhi sim a viver com Deus. Quantas pessoas estão nessa situação e em situações até piores, mas quando assiste a Novo Tempo, Deus vai lá e transforma o coração da pessoa. Quantas e quantas pessoas. E a gente precisa continuar levando essa esperança. A gente precisa continuar fazendo esse canal acontecer para que mais e mais pessoas aconteça, para que mais e mais pessoas conheçam
essa verdade eterna da esperança de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar e acabar com as tristezas e as dores deste mundo, e vivemos eternamente. E a Novo Tempo tem um projeto, muitos de vocês conhecem, o projeto Anjos da Esperança. Você pode ser um anjo, você pode ser a Novo Tempo, você pode fazer a Novo Tempo acontecer. E a gente, em cada lugar que a gente vai, a gente promove isso, porque é uma oportunidade que a gente traz de você participar ativamente no evangelismo, sendo um doador, sendo um anjo da esperança. Quantos aqui já são anjos da esperança? Eu sei que tem muita gente em todo o estado do Maranhão que são anjos da esperança. Que Deus possa continuar abençoando vocês, para que vocês possam sentir as bênçãos de Deus na vida de vocês. Mas a gente também traz a oportunidade daqueles que ainda não são, que de alguma forma gostariam de ser anjo. A gente tem um formulário aqui, que a gente sempre distribui nas igrejas. Não sei se os diáconos estão aí. Aqueles que puderem distribuir esses folhetos. É um pequeno formulário que, se você quer ser um anjo da esperança, você pode preencher isso colocando o seu nome, o seu telefone, e até mesmo preencher os dados que estão aqui, que nós podemos estar em contato com você. E se você tiver o desejo de ser um anjo da esperança, você pode fazer isso. Através desse formulário, nós vamos entrar em contato com você e você poderá ser um anjo da esperança. Lembrando que um anjo da esperança não tem um valor específico. Você dá aquilo que vai no seu coração. Você dá quantas vezes você quiser, o quanto você quiser. O importante é você saber que esse evangelho está sendo pregado pelos meios de comunicação. E a igreja é que tem mantido isso, é você que tem mantido isso. E você pode, sim, participar ativamente no evangelismo através desse projeto, para que mais e mais pessoas recebam o evangelho eterno que está sendo pregado através dos meios de comunicação, pela rádio, pela TV, pela gravadora, pela web, e muitas pessoas conhecendo o nosso Senhor Jesus. Então, esse aqui é um formuláriozinho que você pode preencher. Depois você pode destacar essa parte de cima aqui, isso aqui vai virar um marca-página, uma lembrança para você, que você faz parte da Novo Tempo, que você é Novo Tempo, sendo um anjo da esperança, tá bom? Tem mais aí? Acho que acabou. Acabou. Mas se você quiser, olha lá, o irmão tem mais alguns ali, meu irmão. Se precisar de mais alguns ali, por favor, se vocês conseguirem preencher e me entregar no final do culto, eu agradeço muito, tá bom? Se vocês conseguirem preencher aí e entregar para a gente, tá bom? Que Deus possa abençoar essa igreja. Olha só, eu tenho aqui também 2 presentes que eu não sei nem como que eu vou dar isso aqui. Eu trouxe 2 lançamentos da gravadora Novo Tempo aqui, o mais novo CD da Ana Beatriz e também o DVD Salmos do Daniel Lidke. Vamos ver como é que a gente vai ter que dar esse presente aqui agora para a igreja. Quero ver. Vamos ter que fazer o Na Mira da Verdade aqui, colocar a igreja na mira? Mas isso é comigo mesmo. Quero ver então. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu saber aqui. Quem é amigo da igreja aqui está visitando a igreja hoje? Quem não é adventista ainda? Quem não é adventista ainda que está conhecendo, visitando a igreja? Você, minha irmã? Pois então você acabou de ganhar já. Já vai ganhar aqui o CD da Ana Beatriz, o mais novo lançamento da gravadora Novo Tempo. Eu vou levar aí, pode deixar. O microfone pega, tá aí ou não? Tem que pegar, né? Pessoal da internet, vai desculpando aí, mas a gente vai sair em cena, mas vai entregar aqui um presentinho. Que Deus lhe abençoe, viu, minha irmã? Muito obrigado pela sua presença aqui. Tem mais alguém aqui? Tem mais algum amigo da igreja que está vindo visitar a igreja aqui? Cadê? Tem ou não? Tem mais um presente aqui, tem mais um aí? Tá com medinho de levantar a mão? Levanta a mão aí, ó. Aê, minha irmã, você ganhou, levantou a mão, ganhou. Que Deus possa lhe abençoar. Esse aqui, é o mais novo lançamento do pastor Daniel Lidke, cantando salmos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai apreciar essas músicas. Que Deus lhe abençoe. Como que é o seu nome? Ellen, obrigado pela sua presença, viu, Ellen? Que Deus lhe abençoe ricamente. E vocês podem ter todas as músicas da gravadora Novo Tempo através do YouTube também, sabe? Se você colocar lá o nosso canal Gravadora NT, você se inscreve lá, tem as notificações, você recebe todos os lançamentos, você vê os videoclipes que nós lançamos lá toda semana. Ontem colocamos mais uma música do pastor Daniel Lidke cantando junto no acústico ali, uma música lindíssima, que já está disponível para você compartilhar com seus amigos, né? Você também tem todas as músicas da Novo Tempo através das plataformas digitais. Aqueles que têm smartphone aí, pode ouvir através do Spotify, do Deezer, do Apple Music, e assim
O evangelho tem sido pregado através da música e alcançado muitos e muitos corações. Ore pela Novo Tempo. Ore por todos aqueles apresentadores, nós apresentadores que estamos lá. Eu digo uma coisa para vocês: nós pisamos no terreno do inimigo a cada dia. E ele não está feliz por tudo aquilo que a gente tem feito. Quantos e quantos problemas ele começa, quantas e quantas pedras ele começa a colocar na frente para tentar destruir, para tentar derrubar. Mas a vitória é certa. O nosso Senhor está no comando de todas as coisas, mas a gente precisa das orações dos irmãos. Orem por cada apresentador, ore por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito lá na Novo Tempo, onde muitas e muitas pessoas estão conhecendo as verdades eternas que têm libertado, que têm dado esperança, que têm dado vida para viver nesse mundo tão caótico, tão problemático, tão cheio de incertezas, né? Ore por isso. Ore por cada um de nós, e eu tenho certeza que Deus está dirigindo os meios de comunicação para finalizar esta obra. O nosso Senhor Jesus em breve vai voltar. Ele está chegando e nós temos que estar preparados. O que eu gostaria de estudar hoje com a igreja é algo que volta e meia acontece ou chega lá no programa Na Mira da Verdade. Todos vocês sabem que eu apresento Na Mira da Verdade, não é? Juntamente com o professor Leandro Quadras. Pena que ele não veio aqui comigo, ele está numa outra igreja aí, senão a gente ia botar ele na mira aqui, porque o meu negócio é só botar ele na mira. Eu faço as perguntas e ele responde. Eu boto aquelas perguntinhas mais capciosas, e ele que se vira lá e responder, né? Mas hoje nós vamos estudar aqui um dos assuntos que sempre chega lá no programa, e é realmente um assunto bastante pertinente à nossa igreja. Fechamento da porta da graça. Esse é um termo muito exclusivo nosso. Fechamento da porta da graça. O que é isso? Você sabe realmente o que é isso? Juízo pré-advento. Juízo investigativo. O que é isso? Qual é a fase do juízo de Deus que está inserido esse juízo pré-advento? Mas para a gente estudar isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história, a gente tem que entender algumas coisas para a gente saber exatamente o momento que nós estamos vivendo, para a gente saber exatamente o que vai acontecer e que momento é esse em que a porta da graça será finalizada, será fechada. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Vamos estudar isso? Então vamos lá, para a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ter que ver um pouquinho sobre o dia da expiação, lá no santuário, no povo de Israel. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levíticos. Isso na primeira dispensação está falando ali nos capítulos 16 e 23 de Levítico. Voltando na história para a gente entender o contexto que nós estamos vivendo e o momento que vai chegar ou que vai acontecer o fechamento da porta da graça, nós precisamos voltar na história. Tudo começa no grande dia do perdão, que a cada ano acontecia com o povo de Israel no santuário terrestre, ou seja, o dia da expiação. E a gente então começa a ver isso ali no livro de Levíticos. No capítulo 16 é mais detalhado como que era esse dia da expiação. Isso acontecia uma vez por ano. E ali no capítulo 23, a gente tem mais especificamente esse dia. Vamos ler Levíticos 23, a partir do verso 26. Capítulo 23 de Levíticos, a partir do verso 26, nós lemos assim: Disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia.
vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Aqui estava falando, ou aqui está apresentando, a ideia desse dia da expiação. Um dia em que o povo deveria se humilhar, o povo deveria ter a consciência do que estava acontecendo. Bom, vamos entender um pouquinho como era a questão do santuário terrestre. Primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: o porquê que Deus pediu para que o povo de Israel construísse um santuário aqui na terra. E esse santuário, ele era uma cópia do quê? De um santuário que também tem aonde? No céu. E é interessante que Deus pediu para que se construísse esse santuário, dando detalhes, muitos detalhes. De uma forma geral, para a gente entender o santuário, assim, o formato dele, nós percebemos que tinha lá o pátio, certo? Onde eram feitos os sacrifícios diários. Tinha o altar de sacrifício, todo aquele que tinha o seu pecado, trazia um cordeirinho que representava o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e oferecia esse animalzinho para perdão dos seus pecados. Diariamente era feito isso com todo o povo de Israel. Todos os dias do ano. O santuário tinha o pátio, onde tinha então esse altar de sacrifícios. Depois tinha na tenda 2 compartimentos. O primeiro compartimento, que é chamado de santo, ali tinha alguns elementos. Tinha o castiçal de 7 lâmpadas, tinha a mesa com os pães asmos, tinha o incensário, e tinha o segundo compartimento, que é chamado de quê? Santíssimo. O lugar onde que estava a arca, o lugar onde que estava a Shekinah, o lugar onde que Deus habitava ali. Deus pediu para que o povo construísse esse santuário, para que ele pudesse habitar aonde? Junto com o povo. E ali estava Deus. E quando a gente vê um dos episódios que aconteceu ali com os filhos de Arão, eles foram eliminados porque eles entraram nesse lugar e a glória de Deus os destruiu. E então Deus instituiu que nesse lugar se entrasse apenas uma vez e que houvesse uma preparação para que o sumo sacerdote entrasse nesse lugar uma vez por ano. E qual foi a instrução de Deus? A instrução era clara. Bom, se os sacrifícios estão sendo feitos diariamente, onde o sangue do cordeiro é aspergido ali no santo, simbolizando o perdão do pecado daquele ser humano, o ano todo era feito esses sacrifícios. E se todos os dias o pecado do ser humano era transferido para o santuário, havia também a necessidade de ter uma purificação desse dia, ou melhor, desse santuário, e isso era feito uma vez por ano, que é esse dia que nós lemos aqui, o dia da expiação, o dia do perdão. E é dito aqui que o povo tinha que se humilhar, e aquele que não se humilhasse, aquele que não acreditasse nesse sacrifício diário, ele deveria ser eliminado do povo, ele deveria ser excluído do povo. Vamos construindo a ideia, vamos imaginando aquilo, meus irmãos. Diariamente, você, para perdão dos seus pecados, havia sacrifícios naquele santuário. E durante todo o ano esses sacrifícios foram feitos e os pecados transferidos para lá. E um dia, então, havia purificação do santuário, que hoje nós ouvimos dizer que é o conhecido Yom Kippur, que foi até há poucas semanas atrás também no calendário judaico. Mas era um dia especial. E nesse dia especial, o sumo sacerdote ia fazer a purificação desse santuário, desse templo. Ele tinha que se preparar, porque ele também era um pecador.
Ele tinha que oferecer um sacrifício de um novilho para perdão dos seus pecados, para que ele pudesse estar apto a fazer a intercessão dos pecados do santuário. E então era feito isso. Ele se preparava, ele se purificava, e ele deveria entrar nesse lugar. A partir do momento que era feito o seu sacrifício pessoal, o sacrifício, para a remissão dos seus próprios pecados, também da sua família, então ele estava apto a vestir as vestes sacerdotais e então fazer a remissão dos pecados. Agora, qual foi a instrução dada por Deus? Ele deveria utilizar 2 animais, não sei quantos de vocês se lembram, eram 2 bodes, que representariam a purificação no santuário. Quando ele estava então já no Santíssimo, e ele então iria fazer esse sacrifício, esse primeiro animal era imposto às mãos do sumo sacerdote por ele, e ele então era sacrificado. Lembrando uma coisa, o povo estava do lado de fora do santuário, em oração, em humilhação, para que essa purificação do povo pudesse ser aceita por Deus. E é interessante quando diz ali em Levíticos 23, que aqueles que não aceitassem isso, eram para ser eliminados. Os seus pecados não poderiam ser perdoados, porque eles não o confessaram. Então a gente percebe que o sumo sacerdote estava ali para fazer então essa expiação, e ele então impõe as mãos e transfere os pecados do santuário naquele animal, e então ele sacrificava esse animal, e de acordo com o que Deus havia orientado, havia então a purificação. Só que existia outro animal, que era o bode, que era apresentado para Azazel. Esse é um assunto que muitas vezes as pessoas não compreendem direito e acabam até criticando a própria igreja adventista na questão desse animal, dizendo que a igreja adventista tem esse animal como sendo parte dessa questão da remissão dos pecados. E como a gente vê na Bíblia, na verdade não é. O que esse animal representava era justamente os pecados que deveriam ser eliminados. E quando então esse animal era levado para ser solto lá no deserto, vocês lembram disso? Esse segundo animal, esse bode para Azazel, era um animal que era levado para ser abandonado no deserto. A representação de todo o pecado era colocado sobre ele, e ele ficaria lá perdido. Uma pessoa tinha que ser responsável em levar esse animal lá. Essa pessoa, para voltar para o arraial, ela deveria se purificar, se lavar, abandonar suas roupas e entrar. Tinha todo um ritual. Mas, queridos, eu estou fazendo só esse contexto para a gente entender como o nosso Deus, ele é perfeito em detalhes. Se a gente perceber toda essa história do Yom Kippur, do dia da expiação, do dia da purificação do santuário, a gente vai perceber uma coisa. Primeiro, a doutrina do santuário é uma doutrina distintiva desta igreja. Nesta doutrina, queridos, está todo o plano da redenção. Todo o plano da redenção está na doutrina do santuário. E nós, como igreja, precisamos estudar mais e mais. Precisamos estudar um pouco mais sobre o santuário, que às vezes a gente não tem detalhes, ou a gente não se apercebe de detalhes. A gente está hoje aqui estudando apenas um dia do santuário. Apenas aquele momento. E aquele momento, meus irmãos, tem algo muito importante a ver com o momento que nós estamos vivendo. Lembre-se, era um dia no ano, onde era feito a purificação do santuário, que diariamente era contaminado pelo pecado do povo, correto? E um dia, então, tinha a purificação desse santuário,
e então todos estavam prontos para começar uma nova vida, um novo ano. Muito bem, vamos agora chegar na segunda dispensação com relação a esse plano de Deus, plano da redenção, que lá com o povo de Israel, ele usou esses detalhes com uma forma didática de como ensinar o povo a entender a questão do pecado, a questão do perdão, a questão da vida eterna. Porque veja só, qual era a certeza do povo de que o salário do pecado é a morte e que Deus já tinha um plano de mandar o Messias para perdão dos pecados? Essa era uma forma de fé do povo, correto? Hoje nós temos o privilégio de saber toda a história. Hoje nós já temos o privilégio de saber que Jesus já veio, já morreu por nós, e os nossos pecados todos podem ser perdoados se entregues a Ele. Mas naquela época o povo não tinha essa noção. Era mediante a fé, era mediante a compreensão de que aquele animalzinho estava representando quem? O Cordeiro de Deus, que um dia deveria morrer. Foi a forma didática que Deus deu para o povo entender como eles poderiam ser perdoados. E na verdade, todos foram perdoados mediante um cheque predatado, porque só com o sacrifício de Jesus é que de fato todos os pecados são perdoados, correto? E o povo de Deus, por muitos e muitos anos, viveram mediante a fé de que o Messias um dia viria. Diferentemente de cada um de nós, o Messias já veio, já perdoou o seu pecado, já perdoou o meu pecado. Eu apenas tenho que entender isso e aceitar. Mas vamos ver como é que está na segunda dispensação. Eu queria convidar você, vamos ver aqui, o dia da expiação na segunda dispensação. Isso começa com o início do ministério celestial de Cristo. A morte de Cristo foi um convite a todos os povos para receberem o perdão dos pecados. Do mesmo modo que diariamente o povo colocava os seus pecados no santuário, nós diariamente temos que colocar os nossos pecados aos pés de Cristo. Assim como o povo tinha o perdão dos seus pecados pelo sacrifício do Cordeiro, o perdão dos nossos pecados foi pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus começa então a fase do juízo do seu ministério celestial na primeira parte, ou no primeiro compartimento do santuário celestial. A gente percebe que tinha lá o sacrifício diário no pátio, ali o ministério do sumo sacerdote, na primeira parte do santuário, aspergindo o sanguinho do animal, representando o perdão dos pecados, não é? Então tinha todo esse movimento diário no pátio e no primeiro compartimento. E aí quando Jesus começa o seu ministério no santuário celestial, ele faz exatamente isso, e isso vai até 22 de outubro de 1844. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844 com um povo que começou a estudar a Bíblia ali, em especial Daniel e Apocalipse? Eles achavam que naquele momento aconteceria a volta de Jesus. Daniel 8,14 apresenta que haveria a purificação do santuário celestial. E quando um grupo começou a estudar, entenderam ou pensaram que essa purificação do santuário, assim como acontecia no passado, o dia da purificação do santuário, representava que a terra deveria ser então purificada, então Jesus voltaria para que pudesse haver essa purificação. E isso não aconteceu. Houve sim então um quê? Um grande desapontamento. Eles achavam que o dia da expiação era a volta de Jesus.
Mas depois esse grupo começou a estudar mais, e foi aí que nasce, através desse movimento profético, a igreja a qual você pertence. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, um povo remanescente, que deveria permanecer com os princípios e as verdades bíblicas da guarda dos mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Eles então começam a estudar e percebem que, na verdade, a purificação do santuário era exatamente essa fase do santuário terrestre que acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para purificar todo o pecado do povo de Deus. E quando Jesus inaugura essa segunda fase do seu juízo, que é o juízo pré-advento, é exatamente o mesmo momento que acontecia no santuário terrestre. A partir de 1844, 22 de outubro, Jesus passa do Santo dos Santos. Agora, vamos confirmar isso, para você ter certeza do que a gente está falando. Para você saber que Jesus, após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, ele começa o ministério na primeira parte do santuário ali, né? Intercedendo por cada um de nós. A gente vê isso em Apocalipse. Você quer ver? Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, dos versos 12 até o 18. Vamos ver o que está dizendo ali. João teve uma visão. E João teve a visão do céu. Olha só o que está escrito aqui, como é incrível. Como o nosso Deus é cheio de detalhes. Como nós podemos ter a certeza de tudo o que está acontecendo está se cumprindo ao pé da letra. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versos 12 até o 18, que diz assim: essa letrinha já está me matando. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refletindo uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse que João estava vendo? Jesus. Onde Jesus estava quando ele fala aqui que ele viu 7? Ele viu um candelabro com 7 luzes. É uma afirmação de que quando João vê Jesus, nessa primeira vez, no primeiro momento do Apocalipse, está no primeiro compartimento do santuário celestial. Ele está ali, como diz aqui o versinho, deixa eu ver. Olha aqui, ó. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã, na neve. Os pés, onde é que ele fala aqui, ó? Voltei-me para ver que falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro, verso 12. Esse candeeiro ficava exatamente aonde? Naquele primeiro compartimento. Essa é uma comprovação de que Jesus
comece o seu ministério celestial, fazendo essa intercessão dos pecados diários. Mas que em 22 de outubro de 1844, algo diferente aconteceu. Esse era o dia da expiação, representado aqui na terra. E que está acontecendo exatamente agora. Assim como ele estava com as vestes sacerdotais, a gente confirma isso, que então a partir desse segundo momento, a partir de 1844, ele passa para o lugar santo dos santos, para fazer então a última obra de juízo no céu. Veja, isso nós podemos encontrar também em Apocalipse. Agora nós vamos ver em que momento João viu o nosso Senhor Jesus. Apocalipse 11, 18 e 19. Eu vou pegar aqui, já vou pegar aqui no outro também. Apocalipse 11, 18 e 19, vamos ler o que está dizendo aqui. Rapaz, já tem uma letra aí que eu vou enxergar tudo, né? Diz o seguinte, verso 18: As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. O que foi visto lá? A arca da aliança. Onde ficava a arca da aliança? No Santíssimo. Onde era feito o dia da purificação, o dia anual da purificação do santuário, para remissão, para a purificação de todos os pecados. E quais eram os pecados que eram perdoados? Todos aqueles que haviam sido confessados durante todo o ano. Aqueles que não confessavam o seu pecado eram expulsos do arraial, eram eliminados do povo. Aqui nós vemos agora o momento em que nós estamos passando. Todos aqueles que confessam seus pecados a Cristo Jesus estão sendo investigados. Todos aqueles que confessam o seu pecado têm o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que não confessa o seu pecado está nos registros do céu. Porém, se não tem perdão, se não tem confissão de pecados, eles vão ser eliminados. Agora, o que é mais interessante, meus irmãos, o fechamento da porta da graça está completamente envolvido nesse período. A porta da graça será fechada quando Cristo Jesus encerrar o seu ministério no santuário celestial. Esse dia da purificação que tinha lá no santuário terrestre está acontecendo agora no céu. Os nossos nomes e todos os nomes daqueles que morreram desde Adão, que morreram na esperança do Cordeiro de Deus, está sendo aprovado. Todos aqueles que têm o nome no livro da vida está sendo aprovado, está sendo perdoado, está sendo purificado. Aqueles que não têm o nome no livro da vida, que não confessou o seu pecado, vai ser eliminado. E então a porta da graça se fecha. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Tá bom, Tito? Então isso daí, o próprio Jesus é a representação daquele sacrifício que era feito ali por um daqueles animais, aquele que era morto. Tá, mas e aquele animal que não era morto, que foi jogado lá no deserto? O que representa isso? Quando fechar a porta da graça, encerra o ministério de Cristo Jesus no santuário celestial, e o que acontece?
ele retorna. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e então buscar todo aquele que passou por esse primeiro juízo e foi perdoado. Ele como o nosso advogado e também juiz, que deu a liberdade e que deu a vida eterna para cada um de nós. Isso vai acontecer, Jesus vai voltar. E nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados e arrebatados juntamente. E viveremos no céu por 1000 anos. É isso que a gente aprende, não é? Ok, por 1000 anos. Quem vai estar aqui preso nesse deserto por 1000 anos? Satanás. Vocês conseguem perceber os detalhes de como Deus deu o plano de instrução para o povo de Israel no passado, para eles terem uma imagem do que nós estaríamos vivendo hoje? Aquele bode para Azazel representa Satanás, que vai estar aqui nesse mundo, no deserto, sem ter a quem tentar, sem ter o que fazer, sozinho. Todo o peso do pecado da humanidade é jogado em cima dele, pois ele é o culpado de tudo isso. Ele é o culpado e ele vai estar aqui. E então começa uma nova fase de juízo no céu, onde a Bíblia diz que nós poderemos julgar até mesmo os anjos. Que anjos são esses? Os anjos que caíram com Satanás. Nós vamos entender exatamente o que aconteceu com a relação ao pecado. Nós vamos entender no milênio exatamente por que talvez um ente querido nosso não esteve lá. Essa é uma outra fase do juízo. E então termina os 1000 anos e a Nova Jerusalém desce, o povo de Deus desce, e Satanás, na sua última cartada, tenta mais uma vez atacar a cidade santa, e então a aniquilação do pecado acontece. Fogo do céu desce, destrói todos os ímpios, queima o inimigo de Deus, e a gente vive eternamente. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Graças a Deus que nós temos este livro sagrado, que nos mostra os detalhes do nosso Criador para a nossa vida. Ele nos ama tanto, que Ele já deixou tudo bem delimitado, explicado nesse livro sagrado. O que a gente precisa fazer é estudar, é aceitar o sacrifício dele, porque ele já pagou pelo seu pecado, ele já pagou pelo meu pecado, ele já pagou pelo pecado de todos nós. O que a gente precisa fazer apenas é aceitar, confessar, pedir a Ele que nos ajude, porque na estrada da vida, todo momento você tropeça, cai, se machuca, se afunda, mas se você estender a mão, Ele está pronto para te levantar, para te colocar de novo no caminho. É isso que a gente precisa fazer. O seu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida, e nós vamos ser salvos. A salvação é muito fácil, meus irmãos. Basta você aceitar, basta você reconhecer que Ele fez tudo por você. E quando você reconhece, quando você ama, você vai querer fazer a vontade dEle. É por isso que tem os mandamentos, é por isso que tem as coisas que nós temos que fazer por amor, não porque eu tenho que fazer para ser salvo. Você não tem que fazer nada para ser salvo, você só tem que aceitar. Quando você aceita, você entende, você ama, e você faz tudo o que você tem que fazer, guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Jesus, por amor a Ele. Essa igreja a qual você pertence, essa igreja a qual você visita,
te dá muitas possibilidades de você ter uma íntima relação com Deus. Você tem o estudo da lição da escola sabatina, que te motiva a estudar diariamente a palavra de Deus. Você tem os projetos reavivados por sua palavra, que motiva você a estudar a Bíblia todos os dias. Você tem o projeto Calebs, que faz com que você vá levar o evangelho para muitos corações. Você tem que saber que essa igreja tem um estilo de vida, de saúde, diferente de todos. Por quê? Porque quer que a sua mente esteja límpida, para você entender o momento que você está vivendo, a importância que tem de estudar a palavra de Deus e de pregar esse evangelho eterno para as outras pessoas. Essa é a igreja a qual você pertence, um povo remanescente, um pequeno povo, mas que tem um poder muito grande em Cristo Jesus, não em seres humanos. O poder é de Cristo. Deus tem os seus filhos em todos os lugares. Deus tem os seus filhos em todas as denominações religiosas. Não é uma placa de igreja que salva ninguém, não. A senhora White diz que vai chegar um momento em que os bancos desta igreja começarão a se esvaziar. Muitos que estão aqui dentro talvez vão preferir sair, mas vai começar a chegar uma multidão de pessoas que conheceram a verdade eterna para ocupar esses lugares. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai mais para lá um pouquinho. Pode ir mais para lá. Pode ir mais para lá. Pode ir mais para lá, porque o meu lugar eu não vou dar para ninguém, não. O pessoal que chega e senta aqui, ó. A gente vai apertando aqui, vai chegar e sentar aqui, porque o meu lugar eu não vou dar. Amém. O meu lugar eu não vou dar. Obrigado, querido. Eu não posso fazer parte daqueles que vão abandonar esse caminho. Quantas pessoas estão aí, sedentas da verdade, e que vão entrar aqui, que vão fazer parte do povo de Deus? Mas quantos daqueles que são hoje o povo de Deus que talvez abandonarão? Queridos, é chegada a hora de arrepender dos nossos pecados e diariamente colocar aos pés de Cristo, porque Ele está lá intercedendo por você e por mim. O fechamento da porta da graça vai acontecer. Não tenha medo disso, porque o seu nome está no livro da vida e ele está sendo passado lá para te dar a vitória, e nós vamos ser vitoriosos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa dar essa certeza de que Ele está voltando, e nós estamos nos preparando para recebê-los nas nuvens do céu. Que Deus nos abençoe e nos dê essa certeza. Amém. Vamos, para encerrar, cantar o hino 150, né? 150. Não desistir. Essa é a nossa frase. Não desista. Se você tropeçou, se você caiu, Deus está pronto para te levantar. Deus está pronto para pegar a sua mão, te levantar e colocar de novo no caminho. E Ele quer que você esteja nesse caminho. Vamos cantar com todo entusiasmo. Não desistir. Dias a vencer, em que triste se sente, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desista. Ele está voltando. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raios
não desistir. Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, porque na tua palavra, Senhor, mostrou todas as coisas, todo o seu plano da redenção para nos salvar. E hoje nos dá a certeza de que o Senhor está intercedendo por cada um de nós. O Senhor é o nosso juiz, mas também é o nosso advogado. E essa causa já está ganha, se nós tivermos o nosso nome escrito no livro da vida. E assim cremos que temos o nosso nome, porque confessamos o nosso pecado a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de pertencer a esse povo remanescente que tem o objetivo de pregar os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus e de anunciar que Jesus em breve vai voltar. Que nós entreguemos a nossa vida diariamente a Ti e que a gente testemunhe desse amor tão grande que nos constrange, mas que nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Nos dê a tua paz, nos dê o teu perdão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Cidade Operária 1, nós queremos agradecer a presença do pastor Fernando, departamental de aventureiros e desbravadores, e em especial queremos agradecer ao irmão Tito pela sua presença aqui, pela linda mensagem que veio trazer conforto e esperança aos nossos corações. E o nosso irmão Tito agora estará à porta para despedir os irmãos. Que nós possamos aguardar. Lembrando o folhetinho, ao sair você entregue preenchido para ele lá na saída. E eu quero pedir que você aguarde em reverência, tá bom? A orientação dos diáconos.